bem-vindos a mais um Chácara Talk, o podcast da nossa comunidade Chácara Primavera. E esse é o podcast de número 206. E para essa nossa conversa de hoje, eu estou com o meu amigo botafoguense, que assim, Botafogo é o Brasil nesse Mundial de Clubes. Mandou muito bem, rapaz do céu. Rapaz, Paris em chamas, né? Que aquilo, sim, Botafogo botou Paris em chamas. Bom tá junto, viu, Rômulo? Igualmente, sempre é um privilégio. E o Hugo, aqui também marcando presença como de costume, já em clima do Arraiá, missional no dia 5, quadriculado, né, Hugo? É isso aí. Se você não fez sua inscrição para o Arraiá ainda, tá na hora de fazer nos nossos encontros, hein? Maravilha. E você sabe que a gente aqui como comunidade está numa série de mensagens Elefante na Sala, só tema tranquilo, e o tema dessa vez é vícios. E para começar essa conversa, eu tive à frente da pregação junto com o Rômulo, mas só quem esteve aqui em Barão pôde ouvir o Rômulo. E o Rômulo, quando ele foi pastor em Três Corações, por muito tempo do pastorado dele lá, a igreja que começou, cuidou e de um projeto que tem até hoje de recuperação, né, Rômulo? Exato. Então eu queria que você compartilhasse um pouco dessa história aí com o pessoal que está nos ouvindo, pode ser? Muito bom, muito bom. Bem, em 1998... Rapaz, você vai... eu com 23 anos, minha esposa com 22 anos, nós chegamos na cidade de Três Corações para pastorear a igreja presbiteriana de Três Corações. E logo nos primeiros meses, eu e a Dani, nós fomos assim colocados na parede porque muitos, e quando eu falo muitos, são muitos jovens, homens também, mas pais de família com problema com álcool e drogas. Na época, 98, 99, o maior problema era o álcool, a maconha, a cocaína. No ano 2000, o crack ele invade, e aquela cidade que hoje deve ter uns 80 mil habitantes era algo assim muito triste, terrível nessa questão da dependência química. Então nós fomos assim colocados na parede, dois jovens, né, que pela graça de Deus foram criados num contexto que não era comum isso para nós. E nós então começamos... Itamonte, né? Assim, não tinha tanta coisa comum de cidade grande em Itamonte. Pequenininho lá na Serra da Mantiqueira. E então a gente começa a acolher essas pessoas. E em 99 começa o Centro de Recuperação, na época chamava-se Projeto Vida. O primeiro nome, na verdade, foi Chácara Vida. Olha só. E depois nasce o Projeto Vida, que está lá em Três Corações até hoje. E o meu amigo, o pastor que está lá em Três Corações, é o pastor Luiz Carlos. Ele tem dedicado a vida dele, esses anos todos, ao cuidado dessas pessoas que passam por grandes lutas na questão da dependência. Mas é interessante que nessa caminhada e nessa história, para vocês terem uma ideia, a gente recebe praticamente o Projeto Vida recebe desde 99 uma média de 30 alunos por mês. Então vocês fazem a conta. Esses 30 alunos, muitos ficam 9 meses lá. E é uma chácara, um lugar muito gostoso, muito simples, né? E ali eu pude ouvir muitas histórias, das histórias mais lindas, das histórias mais trágicas. E a gente viu a dor de muita gente, a gente viu gente ser restaurada e transformada, a gente viu pessoas reconstruírem os lares, as famílias, Deus fazendo isso na história delas. Tem alguns que são pastores hoje pelo Brasil. Quero até mandar um abraço para o pastor o Marcos, que é pastor, que é uma história linda de recuperação. Hoje ele é pastor em Três Pontas, na terra do Milton Nascimento. Então tem essas histórias lindas, mas muitas histórias de muitas dores. Pessoas que foram presas, que estão na cadeia, e muitas histórias de morte. Então esse contexto, essa história do Projeto Vida, desses 22 anos lá em Três Corações, dando esse apoio, acolhendo essas pessoas com problema com dependência química, é uma história de vida, uma história
de transformação, mas é também uma história de muitas dores. No sábado eu mandei uma mensagem para o pastor Luiz Carlos. Muitos da nossa igreja estão orando por ele, está passando por um momento difícil de saúde. E eu perguntei para ele, Luiz Carlos, ou melhor, eu chamo ele de Linho, qual é a grande luta nesses anos todos que você tem visto no tratamento dos dependentes químicos? E ele prontamente me respondeu, pastor, a grande luta é a família. A família que não sabe lidar, a família que não acolhe, ou a família que mima demais. A grande luta no tratamento, no cuidado dos dependentes, a grande luta é a família. E ele ainda falou assim, olha, fala para as crianças, fala para os pais, para os jovens, para ninguém experimentar. Para ninguém experimentar as drogas. Porque de cada 10 pessoas que experimentam o crack, que é uma droga que às vezes a gente fala que é uma droga da população mais carente, mas a gente sabe que tem muitas pessoas de classe alta que também têm sido capturados, escravizados por isso. De cada 10, 8 não conseguem sair. Então vamos por partes. Vamos lá. Que assim, você está levantando vários pontos, acho que a gente tem que ir recortando e organizando. Legal. Né? Vamos começar por essa última ponta aí que você abriu. A questão de drogas, de substâncias químicas que geram um tipo de dependência que gera muito, mas muito dano na vida de quem usa e daqueles que estão em torno. Entre pesquisas, lidas de artigo, lidas de pesquisas aí para a mensagem desse final de semana, sim, o pessoal geralmente trabalha o crack como uma droga de baixo custo, que gera um pico de dopamina muito grande e, consequentemente, uma capacidade de vício muito forte, né? Mas geralmente associadas a camadas mais pobres. Mas a gente está vendo no Brasil um número crescente de drogas sintéticas que geram o mesmo tipo de pico de dopamina, o mesmo tipo de capacidade de dependência e que, apesar de estarem entrando em camadas tidas como mais elitizadas, até porque elas são um pouquinho mais caras, assim, a gente vê que essa questão de dependência química no Brasil não tem mais a ver com um problema meramente as classes baixas sofrem. As classes altas sofrem. Quando a gente traz um número lá que o uso de opioides está crescendo, eu conheço histórias de jovens que começaram a fazer uso de opioides enquanto estavam no intercâmbio nos Estados Unidos. Porque famílias com condição financeira boa falaram, eu vou prover isso para meu filho vai para lá, meu filho vai estudar lá, vai passar 1, 2 anos lá. E aí quando volta, o filho volta viciado em algo que aqui era raro acontecer. Assim, opioides, Dr. House, assim. Mas eu e o Rômulo estamos falando muito. E aí, Hugo, quando esse assunto, dependência química aparece, o que vem na sua cabeça? Eu acho que foi o que o Linho falou também. É como puxar o fio de uma roupa que, se você continuar puxando, ele destrói, ele desfaz. Então eu tive colegas também que fizeram uso, tentaram suicídio, passaram por causa de recuperação, se envolveram com crimes, né? Teve até um colega muito próximo meu que ele teve que sair do país porque no nosso país as tribos, né, como vocês trataram, elas fechavam ele de tal forma que ele não conseguia sair daquilo. Ele precisava cortar do zero mesmo para todo tipo de relacionamento para ele conseguir viver. Porque os amigos sempre queriam dar alguma coisa para ele, enfim. E a sedução é muito grande para quem já experimentou, né? Meu avô falava assim, se você experimentar o sabor da laranja, filho, você não vai esquecer nunca mais. Então, seja para coisas boas ou seja para coisas ruins. Então, assim, ele sabia o que dava. E ele teve que sair do país para lidar. E assim, eu vi a avó dele, os avós dele sofrendo. Eu vi os pais dele sofrendo. A irmã dele sofrendo e por aí vai. Então, o que eu vejo em relação a substâncias químicas é destruição. E você faz eu me lembrar de algumas histórias que eu vi
que a pessoa ela ficava às vezes 9 meses no Projeto Vida. 9 meses. Nesses 9 meses ela ficava limpa. Ela saía, muitas vezes no primeiro dia que ela estava fora, ela já se envolvia na tribo, ou a própria família fazia às vezes uma festa, e nessa festa já regada a bebida que vai talvez levar, que vai despertar, né? E ela caía às vezes no primeiro dia que ela estava fora. Então essa questão que envolve o relacionamento, o convívio, a comunidade, as tribos, por isso que a nossa ênfase de fazer parte de uma igreja séria, de uma comunidade mesmo do amor, um apoiando o outro, é fundamental em toda a história de qualquer ser humano. E daqui a pouco a gente vai mostrar que, como nós tentamos mostrar, que esses vícios são muito mais amplos, né? Mas vamos lá, vamos pegando aqui por partes, igual o Jack, né? Iria por partes. Piada horrível, perdão, pessoal que está nos ouvindo. A gente está falando de comunidade, de tribos, de relação, e eu acho que esse é um assunto que a gente vai precisar conversar com muita calma ao longo desse podcast aqui, né? Mas vocês também falaram de recaídas, de histórias que, assim, tiveram altos e baixos. E eu acho que é um ponto importante de destaque, porque quando a gente, pelo menos, começou a comparar aqueles programas de recuperação, muito deles lidam com a recaída não como um fracasso terminal, mas como parte de uma jornada de crescimento e de amadurecimento. Porque, assim, para quem está lidando com uma dependência, ainda mais uma dependência de uma substância química, como uma droga ilícita, assim, as quedas vão fazer parte. Convenhamos, até quando a gente está lidando com vícios muito mais triviais, socialmente aceitos e etc., assim, quedas fazem parte. Né? E aí, quem me ouviu vai lembrar, caiu, levanta. Né? Mas é interessante perceber isso. Mas vamos lá, você falou de perceber que tem vários vícios. Eu sei que vícios de dependência química são facilmente percebidos, porque por mais que às vezes as pessoas acham que ninguém está percebendo, sim, a gente percebe pupila dilatada, a gente percebe o cheiro, a gente percebe o comportamento errático. Tem uma série de coisas que tornam isso perceptível. Mas tem vícios que esses sim são lutas secretas. Assim. Quem sabe é o cônjuge, são aqueles mais próximos. São difíceis de serem percebidos, né? E quando a gente lembra lá da entrevista do Gabor Maté, aquele psiquiatra, e a gente está falando que a gente vive num momento histórico onde as fontes de vício são muito mais diversas, eu queria começar a ouvir de vocês aí um brainstorm. Quais são as fontes de vício que a gente está lidando hoje? Pensando para além dessa questão de dependência química, de drogas ilícitas. Então é um leque muito grande, né? O ser humano ele é criativo para a maldade e para os vícios. O coração, como diz nosso amigo João Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ídolos nós podemos muitas vezes colocar aí como sinônimos os vícios, né? Os vícios do coração, os vícios da alma, que os pais do deserto trabalharam tão bem na história do cristianismo. Então há muitas posturas, e o jeito de enxergar, de ser. Quem me ajudou muito e tem me ajudado na caminhada é o Dr. James Houston, né? E ele mostra que todos nós, todos os seres humanos, precisamos reconhecer, precisamos enxergar os vícios do nosso coração, porque todo ser humano, todos nós temos um coração tendencioso a vícios. Então nós poderíamos aqui numerar esses vícios hoje que envolvem a questão da sexualidade, da comida, questões hoje das bets que nós falamos, o celular, né, os smartphones, a rede social. Mas eu gostaria de dar um destaque que me chamou muita atenção e eu creio que pode ampliar a nossa visão e até nosso olhar mais quebrantado e verdadeiro para nós mesmos, quando o Dr. James Houston ele fala dos 3 mais perigosos, dos 3 vícios mais perigosos. Só pegar um parênteses aqui. Sim. Tudo que o Rômulo está trazendo do James Houston
Se eu não me engano, é daquele livro que a gente indicou, A Fome da Alma. Confere? A Fome da Alma. Então, Isso. assim, repito, se tem um livro que você pode sair daqui procurando na internet para comprar, é esse, A Fome da Alma, do James Houston. Está esgotado, hein? Sinto dizer, deram uma dica que você não vai encontrar livro na internet. Pode ser que Perdoa. encontre na estante virtual, algum sebo, né? Ele é fantástico, esse livro do Dr. James Houston, né? Nosso amigo que está com 103 anos. Ontem o Augusto matou o cara, velho. Perdão, gente. O homem, assim, ele ama Jesus, mas ele está resistindo ao chamado. Eu jurava que ele tinha falecido, eu confundi ele. Ele está vivo, claro, ele está muito debilitadinho, com 103 anos, né, gente? Mas ele é inspiração para nós, né? Nós há muito temos sido muito abençoados pelo Dr. James Houston. E o Dr. James Houston ele fala desses 3 vícios que são muito perigosos. E eu confesso que quando eu comecei a ler, eu falei, gente, olha isso. Quais são os 3? Ressentimento, cobiça e autoilusão. Ressentimento ele chama de ódio congelado, que tem muito a ver com as mágoas. E que nos levam a ser hipócritas, a desconfiar de tudo e de todos. E uma característica de pessoas... nós temos muito preconceito com essas pessoas usuários de droga. E nós precisávamos ser mais gentis e misericordiosos com elas e nos identificar com elas. Porque os vícios delas aparecem e são escandalosos. Mas como nós estamos aqui defendendo e crendo, e a palavra nos ensina isso... todos nós temos lutas com esses vícios. É interessante que lá no Projeto Vida, a gente, nesses mais de 25 anos que existe, são muitas lutas, e lutas até para manter financeiramente. E ao mesmo tempo, lá em Três Corações, existe a Casa Lar das Crianças. Para as crianças, nunca faltou nada. Mas com o trabalho com os dependentes químicos sempre tinha muito preconceito. Então, algo que nós, como igreja, precisamos vencer é esse preconceito. Né? Eu estou saindo um pouquinho do assunto da questão do ressentimento só para dar esse alerta e poder a gente olhar com mais misericórdia para as pessoas e para nós. É o que Jesus fala, a gente vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave. Talvez aquele vício, e agora eu volto, do ressentimento. Tem gente que virou estilo de vida ser ressentido, ser magoado. É viciado, né, em ser ressentido e magoado. É viciado. O segundo que ele fala é cobiça, que o nosso Cristo ele deixou bem claro para a gente não cobiçar. Esse negócio de querer ter do outro. E o Dr. James Houston ele trabalha que tanto Israel, na Terra Prometida, quanto a igreja primitiva, um dos primeiros atos e pecados e vícios, tanto de Israel, quando sai do Egito, quanto da igreja primitiva, tem a ver com cobiça. Era cobiçando a vida do Egito, e uma das primeiras histórias lá da igreja primitiva é Ananias e Safira. São histórias de cobiça. E que mais... que eu falei? Autoilusão. E o Dr. James Houston ele fala da autoilusão. Talvez aquela pessoa que chega à tarde em casa e é tão bom poder abrir às vezes um vinho, e nada errado nisso, e ele começa a se auto-iludir com aquela taça, daí de repente aquela taça é diária, e de repente... foi tomado pelo vício. Foi enganando, né? Foi enganando, porque não tem nada de errado numa taça de vinho. Né? E tem pessoas que vão viver com muita saúde e vão celebrar essa experiência. Tem pessoas que não podem. E tem pessoas que se iludem e começam... é só uma taça. Mas todo dia. E daí esse todo dia vai destruir. E só queria... dar uma última ênfase nessa questão do ressentimento, que eu vi que no NA, ou seja, no manual, um grande manual dos narcóticos anônimos, eles falam assim sobre o ressentimento. Está bem claro que uma vida que guarda ressentimentos profundos só poderá resultar em futilidade e infelicidade. O ressentimento mata a criatividade da alma
e destrói qualquer estímulo para que a pessoa se recupere do vício. Boa. Mas, Hugo, vamos lá. E você? Ajuda a gente aí a aumentar esse leque, ou melhor, essa visão sobre vícios e a nossa criatividade humana para criar novos vícios. Muito bom. Quem colaborou ontem também foi a Carol Dias. Ela mandou no particular para mim. Porque assim, até porque o nosso tempo é reduzido, né? De mensagem. Daria para vocês abrirem um leque. Bota reduzido nisso, né? É um desafio, assim, fazer os cortes. Mas e assim, que eu me estiquei ontem. Ela falando, e eu também estava pensando acerca do pessoas viciadas em trabalho. Workaholic. Aquela pessoa que não consegue colocar um limite no horário, não consegue falar não para algumas tarefas. Enfim, e isso prejudica a família, isso prejudica a saúde e por aí vai. Segundo, a Carol colocou lá a maquiagem. Eu lembro que alguns anos atrás, uma das maiores influenciadoras digitais do mundo era na área de maquiagem. E assim, crianças são viciadas em maquiagem, adultos são viciados em maquiagem, não só maquiagem, mas a gente pode colocar compras. Pessoas que têm roupas e nunca usaram, compraram várias roupas e nunca usaram, estão com a etiqueta, sapato, tênis, por aí vai. Vamos colocar a gente na lista, né? Porque pastor com compras tem livros. Pastor tem um problema, assim. Que nunca abriram, nunca leu. Não, assim, eu tinha um amigo que ele falava: o problema tá no plastiquinho. Tira o plastiquinho que tá resolvido o problema. Boa. O que mais? Poxa, tava na cabeça, agora fugiu. Mas eu acho que assim, compra, workaholic, maquiagem. Eu gostei muito da definição do Gabor Maté, que ele fala que o vício é um comportamento no qual a pessoa encontra prazer ou alívio temporário. E aí o nosso desafio é pensar o seguinte: ok, o que me traz, até mesmo de maneira autoilusória, que eu fico dizendo, racionalizando que aquilo é bom e que não tem problema nenhum, é que num curto período me dá prazer ou é uma fuga. Então, assim, tem coisas bobas, joguinho de celular. Quantas vezes eu já vi, ou até mesmo você baixa um joguinho, pô, é super legal, mas de repente já passou uma hora. Eu já não baixo mais, eu já não jogo mais, eu falo assim, eu não vou entrar nesse negócio aí, né? Mas todo mundo tem, de alguma forma, uma fuga. Poxa, eu não quero lidar com as atividades do trabalho. Poxa, eu não quero lidar com as tensões. Vou jogar só um pouquinho aqui porque vai me dar prazer. É uma fuga. Então, eu acho que o leque ele é infinito e por aí vai. Eu queria só dar uma palavra. Estudos médicos recentes distinguem duas principais categorias de vício. O vício de substância, né, que é claro para todo mundo aí, né, o álcool, as drogas sintéticas, que já quais forem, e o vício de processo. Eu confesso que nessa nossa... comportamento, né? De comportamento. Que tem a ver... Olha que interessante. É a denominação dada à dependência em relação a uma série de atividades e interações, tais como ganhar dinheiro. Vocês já pararam para pensar que tem pessoas que estão viciadas em ganhar dinheiro? Apostar no jogo, praticar sexo, trabalhar, você acabou de falar, dedicar-se a esportes... Coisa boa, né? Mas que a gente tem a capacidade de transformar em algo amargo e que nos tira do outro e que impede a gente de enxergar o outro. Eu muitas vezes vou, por exemplo, numa consulta e aí eu já pego o meu smartphone. Eu tenho tentado não fazer isso porque eu preciso, como um discípulo de Jesus, perceber quem está perto de mim. Mesmo que eu não vá falar do amor de Deus, mas de olhar com compaixão e orar por aquela pessoa, porque nós somos os embaixadores de Cristo. Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente está levando a luz do mundo, que é Jesus. Mas esses vícios, seja num vício parece que tão... que não afeta tanto, mas a gente sabe que afeta, que é você não conseguir tirar os olhos do seu celular, o seu celular, né, as redes sociais te manipularem, te dominarem, faz você não vivenciar
algo que é maravilhoso, que é perceber o outro. Ontem pela manhã, eu comecei, no momento de devocional, eu comecei a orar pelo meu vizinho, pelo casal que mora ao meu lado, um casal jovem. E esses dias eu fiquei sabendo que ela estava muito doente. E eu comecei a ver como que a minha rotina e muita da minha vida me impede de enxergar a pessoa que mora do outro lado da parede. Uhum. E eu vejo que muito dessa minha incapacidade de orar, de olhar, de conversar, de fazer movimentos intencionais, missional na direção da pessoa que Deus me colocou para eu morar do lado dela. Esses vícios do meu coração têm me cegado, me paralisado. E pela misericórdia de Deus, eu não sou um viciado em álcool, droga, mas tem outros que me paralisam. Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é que assim, existem vícios que eles são socialmente aprovados. Outros não. Uhum. Né? Geram preconceito, geram algum estigma, barreira, enfim. Mas eu acho que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, a humanidade ela vai olhar para trás e ver o mundo que a gente está vivendo e falar assim, nossa, olha como a humanidade se tornou viciada naquilo. Uhum. Nas telas, nas redes sociais. É claro que hoje a gente já tem até programas governamentais limitando ou regulando a coisas que precisam ser regulamentadas, né? De crianças e por aí vai. Até a faixa etária de redes sociais sempre foi acima de 18 anos. Né? Depois que vieram as crianças ou adolescentes virem acessar. Mas a gente está percebendo que esse vício ele é extremamente danoso para o cérebro, para o desenvolvimento, para as relações sociais, para as emoções. Enfim, mas é um vício aceitável. Porque assim, os filhos dos meus colegas têm, eu não vou deixar os meus filhos. Ou o filho vai falar assim, pai, mas todo mundo na sala tem, eu não tenho. E a gente está entregando os nossos filhos para o leão. E a gente também. Porque não adianta nada colocar limite para os nossos filhos, mas quando a gente vai para deitar, a gente está com o celular ali na mão. E aí os nossos filhos estão vendo. E inconscientemente então faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A gente precisa colocar esse limite. Só que o bonito de tudo, e aí entrando um pouquinho, e eu já concluo, na mensagem, eu acho que falta muito nós, quanto humanidade, e nós, quanto discípulos de Cristo, assumirmos. Porque um dependente químico, ele tem que chegar no ponto que ele vai falar assim, eu não dou conta. Uhum. E ele tem que chegar num ponto de e concluir, e assumir, e confessar de que se ele continuar nessa vida, ele está morrendo. Uhum. Na verdade, ele já está morto. Porque aquela substância dominou ele. E ele já morreu. Uhum. Porque se depender dele, ele não dá conta. Então ele está pedindo uma ajuda externa. E ele está confessando, eu preciso da ajuda de uma comunidade, eu preciso de uma comunidade que me diga qual é a disciplina que eu tenho que viver e por aí vai. Nós precisamos assumir, eu estou sendo controlado por tal coisa. Ou pela estética, ou pela tela, ou pelo prazer, ou pelo dinheiro, ou pelo trabalho, seja lá o que for. Deixa eu pegar um gancho aqui e começar uma curva. E para fazer esse movimento, 3 pontos. Então, talvez assim, quem está nos ouvindo está pensando, então eu não consigo fazer uma lista exaustiva de vícios. Não, você não consegue. Porque a gente é criativo. Né? A gente consegue sempre aumentar a lista. Então, como que a gente pode pensar se é um vício ou se não é um vício? Bem, vamos olhar para a definição. É esse padrão repetido, seja através de a busca pelo prazer através de uma substância ou de um comportamento, seja um prazer por si, ou seja um prazer como uma fuga de algo, mas tem a ver essa busca consciente por um prazer, que ela se repete tanto que você perdeu o controle sobre ela. É ela que te domina. Uhum. E você não consegue pará-la, apesar dos prejuízos que ela está trazendo para você. Então você tem um vício em doces. Você assim come doce, porque aquilo te traz prazer. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E o seu médico já falou que você está pré-diabético. E você assim continua arrebentando no doce, apesar do prejuízo que aquilo está te causando. Uhum. Existe um vício ali. Por conta do prazer que ele te dá, você não abre mão dele, apesar do prejuízo. Jogo do tigrinho. Assim, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo tempo. Mas aquilo te dá algum prazer. Uhum. E você não consegue abrir mão daquilo. Aquilo está te controlando. E perceba que essa definição de vício ela é diferente de compulsão.
tudo que eu li e pesquisei ao longo dessa semana, nessa temática, é assim, agradeço aos psicólogos e psiquiatras da nossa comunidade que me deram rápidas respostas via WhatsApp. É diferente. A compulsão, ela não tem esse aspecto consciente dessa busca do prazer. Então tem pessoas que têm compulsão por comer doce, mas assim, não existe uma racionalidade ali, tem uma questão irracional de estou ansioso, estou comendo doce, mas eu nem percebi que eu estou comendo doce. Não é necessariamente essa busca consciente por prazer, então é diferente, tá? Mas concluindo o momento da curva, quando a gente fala dessa busca por prazer, quando a gente fala que esse vício acabou por nos controlar apesar do dano, a gente pode falar, até o Rômulo trouxe isso, lembrando Calvino, né? Que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Que todo vício tem a ver com idolatria. Toda idolatria resulta num vício. Até porque vira e volta na chácara a gente lembra que os ídolos comem vivo os seus adoradores. O que de certa forma lembra aí das consequências do vício, seja ele qual for. E aí, o que vocês acham? Alguns dizem que foi Agostinho que disse essa frase, né? Se você quer conhecer uma pessoa, pergunte para ela o que ela ama. Aqui, e nosso Cristo deixou bem claro, onde está o nosso coração, ali está nosso tesouro. O nosso tesouro, né? Então, na minha caminhada pastoral, na observação dessa história com os dependentes químicos, e daí observando como pastor da igreja que, em meu próprio coração, que essa dependência, ou seja, essas compulsões, esses vícios são muito mais abrangentes do que o agente, né, de são as drogas, o outro o processo, os relacionamentos, né? Mas ambos levam à perda de controle, ambos levam a comportamento compulsivo, ambos levam a deteriorização pessoal, ok? Mas eu creio que tudo isso está nesse nosso coração desesperado, nesse coração que é uma fábrica de ídolos. Então, vício e ídolos, compulsões e ídolos, aquilo que a gente deseja e ídolos, eu creio que são sinônimos, sim. E eu vou nessa. A minha resposta é sim. E você, Hugo? De maneira objetiva, sim. Acredito que todo vício, por detrás, existe uma divindade. Ou eu criei, ou alguma divindade assim. Uma entidade por detrás daquilo está exercendo domínio sobre a minha vida. E aí eu vou explicar o porquê. A gente no Ocidente, a gente não lida com a espiritualidade a partir da perspectiva bíblica ou a partir mesmo da perspectiva oriental. A gente entende que aquilo que é o mundo real, aquilo que é racional, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode traduzir em matemática, não tem um mundo sobrenatural. A gente não olha como tudo é espiritual. A gente jogou a alma e a fome da alma para fora. Então a gente vai tentando racionalizar as coisas. Mas se a gente olha à luz das Escrituras, nós somos seres que têm anseios muito além das nossas necessidades físicas. Se simplesmente eu comesse e me saciasse, tá tudo bem. Mas existe um vazio tão grande de mim, que eu só comer aquilo não basta. Se fosse para eu beber um vinho, uma cerveja, e eu me saciasse, tá tudo bem. Mas existe uma sede tão grande, mas tão grande dentro de mim, que eu preciso daquilo. E toda divindade, ela vai prometer que ela vai te dar segurança, que ela vai te dar prazer, que ela vai te dar esperança, que ela vai te dar vida. Então, toda divindade ela vai me prometer isso. Quando uma pessoa ela vai buscar em alguma droga, na compra, na tecnologia, no dinheiro, lá no fundo, ela está dizendo o seguinte: se eu alcançar o que isso está me oferecendo, então a minha fome passa. Então a minha sede passa. O dia que eu tiver trabalhado e chegado no topo, então a minha fome por reconhecimento, por dinheiro, vai passar.
mas não passa. Então é isso que um ídolo faz, isso que uma divindade faz. Ela vai prometer coisas que ela não pode cumprir. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, vai dizer lá o seguinte: eu me tornei escravo de Cristo. Porque é o único Senhor que vai dar aquilo que o meu coração precisa. É Ele que vai saciar a minha fome, é Ele que vai saciar a minha sede. Então, ao me tornar escravo de Cristo, eu vou ser livre para comer o necessário, mas sem comer demais, para que essa fome ela nunca passe. Eu vou poder beber de forma com que eu esteja embriagado do Espírito, como Paulo fala, mas não do álcool. Porque eu posso beber álcool, mas ele não vai me dominar. O prazer não reside ali. E aqui é algo muito importante, porque a gente vive numa cultura... Se o nosso coração é uma fábrica de ídolos, a gente vive imerso em uma cultura que estimula essa fabricação de ídolos. Com certeza. E todos nós somos escravos de alguma coisa. Todos nós. Ou nós somos escravos de um ídolo, de um falso Deus, e ídolos consomem vivos os seus adoradores, ou nós experimentamos da única liberdade possível, que é nos submetermos ao senhorio de Jesus. É que dizermos em alto e bom som e de forma prática e concreta na nossa vida que nós somos escravos de Jesus. Essa é a única liberdade possível. Porque do restante, a gente é escravo de uma série de coisas, de uma série de ídolos, de uma série de falsos deuses que nos consomem vivos. E essa sua fala, Ricardo, nós trabalhamos isso, né? Nós mantemos os olhos fitos em Jesus, né? Porque é só o nosso Cristo, é só Jesus para dar conta dessa complexidade que chama ser humano, dessa complexidade que chama coração humano, e essa fábrica de ídolos e de vícios que são os nossos corações. Nós não damos conta. A gente não consegue. Nós temos ferramentas boas, né? Medicamentos bons, médicos, psicólogos, mas o único que dá conta dessa complexidade e que pode realmente nos colocar num processo, numa caminhada, porque é uma caminhada, né? É uma caminhada longa. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, né? É uma maratona. Que dura a vida. O nome dele é Jesus. E nós temos que olhar para ele. É uma experiência, é uma fé relacional profunda que nós cremos que pela graça a gente pode caminhar nesse caminho. Mas ainda nesse tema, trazendo assim, eu estou trazendo perguntas que chegaram aí via o nosso history no Instagram, né? Inclusive você, quando vê a caixinha aberta lá no history, não deixa de trazer a sua contribuição não, hein? Então a gente está falando que vícios e idolatria tem essa relação aí, estão sempre de mãos dadas. Mas nesse sentido tem uma outra pergunta, da mesma pessoa inclusive, se vício está relacionado com idolatria, vício também não teria a sua cura, a sua restauração, na hora que a gente reorienta aonde está a nossa adoração, aonde está a nossa confiança. Aqui eu vou acrescentar outras coisas que ela não trouxe, onde está a nossa fonte de prazer, e por aí vai. O que vocês acham? Eu creio que sim, e eu creio que um princípio bíblico importante é a gente entender que o maior interessado em nossa vida é o próprio Deus, que Ele nos amou primeiro e que Ele tem um desejo profundo, enorme, de relacionar com a gente, de amar a gente. Ele nos conhece profundamente. Então, esse amor que parte de Deus, só esse amor, só esse desejo da Trindade pode capturar o nosso coração e aí a gente começar a entrar nesse caminho do amor, nesse caminho relacional. É porque Ele nos amou primeiro, diz o apóstolo, agora nós amamos. E é realmente uma mudança de coração. É uma mudança de Deus. É você realmente adorar o único Deus. Porque na minha caminhada eu vi mães que eu sei que amavam seus filhos, mas parece que tinha hora que a paixão e o desejo que elas tinham pelas drogas superava e elas colocavam os filhos em risco, elas abandonavam os filhos porque ela precisava. Eu sei que tem uma questão física, química, né? Mas tem toda uma questão também da alma, do coração, do desejo, da vontade do ser humano. Então, concordo aí mais uma vez, né? Eu ia colocar assim,
Eu acho que gera cura no seguinte sentido. Vai depender da história de cada ser humano. Então, por exemplo, a gente está voltando muito para o dependente químico e a gente precisa ter essa pauta na mesa, né? No entanto, assim, poxa, eu tenho um vício de compra. E eu preciso, primeiro, quando eu compreendo que Cristo me liberta, a primeira coisa que Jesus vai fazer é me trazer a consciência de que, de alguma forma, eu acredito que ao comprar, me maquiar, ou ter milhares de maquiagens, ter milhares de roupas, milhares de sapatos, trabalhar demais, de alguma forma, eu vou suprir a fome que tem dentro de mim. E eu vou ter que lidar com isso. E aí, quando eu creio em Cristo, e eu rendo a minha vida, o que Jesus vai fazer comigo é lidar com essas questões de forma com que eu seja liberto. Então eu vou passar a ter uma boa gestão financeira, eu vou dizer não para as minhas vontades, para os meus desejos desequilibrados. Eu vou comprar roupa, eu vou comprar maquiagem, eu vou comprar sapato, eu vou trabalhar com excelência? Vou, com dedicação, eu vou. Mas eu vou conseguir dizer não, porque eu sou livre em Cristo. Agora, dependendo do tipo de vício, a gente sabe de pornografia, álcool, drogas, dependendo do tipo de vício, ele gera, ele afeta quimicamente o nosso corpo, biologicamente o nosso corpo. É um outro tipo de caminhada daí, aonde eu vou ter a consciência que sempre eu vou ter que lidar com aquilo. Ele me liberta da escravidão, da minha existência em relação àquilo. Mas talvez, dependendo da pessoa, ela nunca mais vai poder colocar uma gota de álcool na boca. Ponto. E essa é a luta dessa pessoa. E vai gerar cura? Sim. Mas ela vai ter que lidar pro resto da vida, em alguns casos, como ela lida com determinadas situações. Então, deixa eu trazer aqui a resposta para a pergunta que eu trouxe, na minha opinião, ok? Sim. Como o vício está relacionado à idolatria, nós estamos falando sim que necessita um redirecionamento do coração. A pessoa que está lidando com o vício, ela precisa confessar, abrir mão do ídolo, desse falso Deus que foi criado, e reorientar o seu coração, que a adoração, a confiança, a fonte de prazer seja encontrada em Jesus. Sim. Mas é importante ter em mente que isso não acontece de uma forma pontual, isolada. E que, aconteceu agora no dia seguinte, quando o despertador tocar, aquela pessoa está liberta do vício, ela não lida mais com essa luta na vida dela e agora tudo é mil maravilhas, só falta Jesus voltar. Não, não é assim. Esse processo de reorientar o coração faz parte dessa maratona, que não é uma corrida de 100 metros rasos, livres, assim, é uma jornada de vida. A pessoa ela vai ter que lidar com uma série de atividades, com uma série de atitudes que o próprio Deus nos orienta na sua palavra para que o nosso coração seja reorientado, para que a gente possa conseguir vencer essa luta, para que a gente possa conseguir desarmar esse vício. E eu diria até mais, muitas dessas atitudes concretas e práticas, às vezes não tem apenas a ver com questões de obedecer o que Deus está falando em termos espirituais, mas de procurar uma ajuda profissional. Porque quando a gente fala de um vício, seja ele de uma substância química ou não, a gente está falando de um padrão de comportamento que foi estabelecido, criado a partir de um pico de dopamina que te deu prazer. Assim, e o camarada viciado em pornografia, toda vez que ele está acessando pornografia, ele está experimentando esse pico de dopamina. À medida que ele está repetindo aquilo, ele não tem mais a primeira experiência de antes. Então ele vai procurar outras pornografias para que o pico volte a ser. E tem hora que esse pico não vem mais. Mas ele continua buscando naquela pornografia aquilo. E não é simplesmente ele falar, bem, eu não posso mais buscar na pornografia, eu preciso buscar em Jesus. O cara tem que fazer o cérebro dele reaprender, fazer todas as religações sinápticas reacontecerem, para que ele não busque mais na pornografia aquilo que ele tem que encontrar em Jesus. E por que ele tem que fazer isso? Porque a pornografia nunca vai oferecer aquilo que só Jesus pode oferecer. Nunca, nenhum vício vai oferecer aquilo que só Jesus pode oferecer. E o que Jesus oferece não tem dano, porque vício tem. Ídolos devoram vivos os seus adoradores. Ok? Mas nessa
deixa eu trazer aqui alguns dos pontos que a gente conversou nesse domingo. Porque a gente fez assim, pegamos sínteses de pontos que esses programas de recuperação trabalham. Coisas práticas, concretas, que a sabedoria do Deus Criador nos oferece. E eu queria ouvir de vocês aí, já que o tempo está curto, dentre as 5 que foram pontuadas, quais são aquelas que vocês gostariam de complementar, destacar? Vale até corrigir, viu, Hugo, se eu e o Rômulo falamos alguma coisa que a gente não deveria ter falado. Fizeram muito bem. Eu quero destacar a comunidade. Eu quero destacar a importância no caminho da restauração, seja qual for o vício. E aqui nós estamos fazendo aqui esse exercício de sempre mostrar que todos nós estamos incluídos nessa luta contra os vícios, contra os ídolos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de amigos do coração. Nós precisamos de uma família mais saudável, que ora junto, que olha com gentileza, que é firme, que exorta. Nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros. Então, se alguém está caminhando sozinho, a nossa dica é: não tem jeito, não existe restauração solitária. Só existe restauração caminhando ao lado de alguém, e principalmente nós cremos de alguém que é amigo de Jesus. Então vamos manter aqui na comunidade, Ok. Já que você trouxe esse ponto. Rômulo, queria ouvir uma história sua, de como que a comunidade ou de um bom amigo foi importante para você em algum momento da sua caminhada, seja lidando com vício, seja lidando com algum outro desafio. Eu posso dizer que na minha caminhada pessoal, vem lutando com o meu próprio coração e vícios, né? Eu tenho sido agraciado por amigos, e nesse último ano eu ganhei mais vocês aqui, né? Que é gente que me ajuda a me enxergar, gente que cuida, gente que ora. Então é de suma importância ter esses amigos. A minha esposa querida, que há 28 anos caminha junto, a maturidade dela e a fé dela, eu contei como que ela me escuta, e como ela escuta o meu coração, e como ela escuta muitas vezes a escuridão do meu coração, e momentos de confissão, momentos de fragilidade, como ela me ouviu, orou, me repreendeu, e como que isso tem sido assim transformador, libertador na minha história. E na história pastoral eu tenho visto que as pessoas que têm crescido, que têm frutificado, são aquelas pessoas que deixam ser amadas. São aquelas pessoas que pegam na nossa mão, são aquelas pessoas que vão construindo essa importância relacional de caminhar com alguém. Eu citei aqui, por exemplo, o Marcos. O Marcos, ele era um homem casado, e ele a esposa levou ele para o Projeto Vida, que é o centro de recuperação lá em Três Corações. Mas o Marcos tinha uma história muito focada nele. O Marcos tinha os filhos dele, mas uma família que estava destruída. E eles se divorciaram, e eu vi esse homem sofrendo, mas vi esse homem sendo restaurado. E na restauração eu vi a importância daquela comunidade terapêutica, a importância dele ter aberto o coração dele e deixando que vaidade, deixando que soberba, deixando que achismos, e se humilhando e permitindo ser amado e cuidado. E eu fui vendo os filhos sendo criados no temor do Senhor. Fui vendo a restauração, depois ele encontrou uma nova esposa e eles construíram um lar. E já há anos ele cuida de muitas vidas e vive essa vida pastoral. Mas das histórias, sejam particulares e sejam nas minhas histórias pastorais, vendo pessoas que venceram os vícios e venceram esses vícios tanto de substância quanto comportamentais, são histórias de gente que realmente aprendeu a viver com gente. Hugo, e nessa bola que o Rômulo levantou de comunidade, o que você acha que é importante quem está nos ouvindo guardar no coração? Eu acho que, eu estava pensando aqui, não é o que eu queria trazer, mas eu vou trazer aqui do meu ponto que eu quero destacar, mas eu acho que... Guarda essa para daqui a pouco, Isso. Aí você traz da comunidade. Por quê?
Não, você fala da comunidade que o Romulo levantou a bola e daqui a pouco você traz o seu outro ponto que você Não, queria. tá bom, mas Não ok. perde ele não, guarda deixa ele. eu explicar então. É que eu acho que a comunidade é fundamental na confissão. Entendeu? Mas eu não quero trazer Boa. o ponto da confissão. Agora entendeu, né? Boa. O ponto daí, eu me recordo assim, ao longo da minha caminhada, a comunidade é fundamental. Eu tive o privilégio, por exemplo, de ter os meus pais, com pais discípulos de Jesus. E na minha adolescência em si, o adolescente ele não quer muito contato com os pais, falar do coração com os pais. Via de regra é assim, né? Então, eu tive figuras na adolescência que a comunidade ela foi fundamental. Não porque assim eu não gostava dos meus pais, mas é por conta da idade e tudo mais. E a referência dos tios e das tias, dos teens, né, naquela época, da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, né, foram fundamentais para mim. Estar na casa deles, poder receber puxão de orelha, poder abrir o coração. Então, assim, foi fundamental. E também ao longo da caminhada, e aí entre os meus pais, de poder abrir o coração. Depois na juventude, casado, né? Poder, em momentos de dificuldades, falar de desafios que eu estava passando, momentos sombrios da vida, e por aí vai. Então eu acho que a comunidade ela é fundamental para a gente poder confessar os nossos pecados, ser vulnerável, não apenas com pecados, mas até mesmo momentos desafiadores no trabalho, desafiadores na família, desafiadores com os filhos, e a gente poder falar, poxa, não estou dando conta, não sei como fazer. Então eu acho que a comunidade ela é crucial para a nossa caminhada cristã. Deixa eu trazer algumas coisas nesse tópico da comunidade também. A primeira delas é que eu quero repetir isso. Assim, bons amigos são aqueles que nos levam para mais perto de Jesus. São esses tipos de amigos que a gente precisa ter e que a gente precisa ser. Né? Amigos que levam os outros para mais perto de Jesus. Essa é a minha primeira palavra para quem está nos ouvindo, que eu já disse ontem. Mas a segunda palavra tem a ver assim, com pessoas que ao longo da sua vida se habituaram a carregar pessoas para mais perto de Jesus. E falando assim no nosso contexto, né, porque a gente faz isso. Às vezes a gente tem uma profunda dificuldade em momentos que a gente precisa ser deixado carregar, ser carregados, que os outros façam isso conosco. Então se você está nos ouvindo e você ao longo da sua jornada treinou carregar pessoas para mais perto de Jesus, graças a Deus por isso. Mas lembre-se que existem momentos na vida que você precisa se deixar ser carregado por outros para mais perto de Jesus. Hugo, quer falar mais de confissão ou quer um outro ponto aí que foi conversar? O ponto que eu quero trazer é a da perseverança. Boa. Eu acho que na nossa caminhada não foram poucas as pessoas que eu ouvi assim, e até mesmo eu, pergunta assim, poxa, mas será que eu sou discípulo de Jesus mesmo? Né? Vocês deram risadinha aí que vocês já pensaram nisso também. Porque assim, a gente passa em alguns momentos a nos avaliar a partir dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas se a gente se comparar com Jesus, a gente sempre vai... É só erro, né? Poucos acertos, muitos erros, digamos assim. A régua não é de 0 a 10, né? É de 0 a 1 milhão. Exato. E aí a gente fala assim, poxa, mas eu errei nisso de novo. Eu caí nisso de novo. Eu tinha tido um diálogo profundo, eu orei, eu entreguei a Jesus. E, poxa, eu caí naquilo de novo. Falei naquilo de novo. Será que, de fato, eu sou um discípulo de Jesus, né? E aí é onde eu percebo que Satanás aproveita desses momentos onde a gente falha para tentar distorcer a nossa identidade nele, em Cristo. Então, e aí a gente quer desistir. Quando a palavra de Deus, ele vai falar para nós sermos perseverantes, porque quem conquistou a corrida, quem atravessou a linha final foi Cristo. Né? Apesar das nossas falhas, o nosso papel sempre vai ser confessar os nossos pecados, entregar a nossa vida, e como você usou da ilustração, deixar Deus pegar na nossa mão e puxar e falar assim, filho, filha, não é o seu erro que define se você é amado ou não, mas é a minha decisão de te amar, que te torna filho ou filha. Levanta
e vão continuar andando. Então eu acho que essa palavra para pessoas, seja ao olharem para a sua história no passado, ou para pessoas no dia em que elas caírem ali na frente, falharem ali na frente, a palavra para mim muito importante ao longo de toda a nossa existência e da nossa caminhada é a perseverança. Não na perseverança de que a gente vai dar conta, mas na perseverança de que Cristo deu conta, de que Ele nos ama, de que Ele nos perdoa, e por isso o nosso Pai está nos falando, levanta e continua andando, volta. E eu creio, Hugo, que essa questão da perseverança tem muito a ver, e uma imagem que eu gostaria de trazer aqui para nós é aquela imagem de Jesus na ceia e o João, o discípulo amado, repousando a cabeça no peito de Jesus. Eu creio que porque às vezes quando a gente pensa em perseverança, às vezes pensa em alguma coisa que tem a ver com aquilo que a gente faz. Determinação, né? Pessoal. Força, disciplina. Depende só da gente. Só da gente. E eu creio que perseverança tem a ver com entrega. Tem a ver com não esconder mais nada. Tem a ver com desarmar. Tem a ver com render. Tem a ver com colocar a nossa cabeça no peito de Jesus todo dia. Daí a gente coloca, daí a gente é abraçado, a gente é amado, sempre. E aí a gente levanta para continuar a caminhada, né? Então, queria só colocar essa imagem. E nessa temática de perseverança, repito, nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos, né? Rápidos, assim. A gente está numa maratona, uma jornada que leva a vida inteira. Perseverança acontece quando nossos olhos estão fixos em Jesus. Inclusive, eu acho que essa seria a minha última palavra para aqueles que nos ouviram até aqui. Independente da sua luta, seja ela secreta ou pública, independente do seu vício, seja ele socialmente aceito ou não, independente do tipo de grau de dano que ele esteja gerando em você, coloque os seus olhos fixos em Jesus. Oriente o seu coração a Ele. Faça tudo aquilo quanto Ele te mandou fazer. E ao longo da jornada, você vai lidar melhor com isso. Mas falando em últimas palavras, eu queria ouvir a última palavra de vocês, meus amigos. O que vocês têm a dizer para quem nos ouviu até aqui? Você roubou a minha, né? Eu tentei falar na metade, espertinho. Você me deixou, agora você fala. Deixa eu ir primeiro, então, enquanto você pensa mais Pensa uma nova, vai pensando uma nova. A minha palavra, ela não é politicamente correta no momento histórico que a gente vive, porque cada um define o que é o certo, o que é o errado. Na verdade, as pessoas elas não erram mais, elas não precisam pedir perdão mais. Então, a minha palavra é para a questão da confissão. Né? Vocês terminaram a mensagem ontem e o primeiro desafio foi ouse confessar. A minha palavra final é nós vivemos num momento histórico onde a gente não tem valorizado a nossa consciência. E se nós somos discípulos de Jesus, a nossa consciência é pautada pela palavra. E a palavra, ela traz para a gente o norte, né? Como o salmista vai dizer assim, guia-me no caminho da justiça. É Ele quem vai mostrar pra gente o que é justo, é Ele quem vai mostrar pra gente o que traz vida, é Ele quem vai mostrar pra gente o que é a vida que transborda pra nós. E se sua vida não tem transbordado, é porque de alguma forma ela está sendo como é que fala? Ela está sendo sugada por alguma coisa. E é aí que a gente precisa perceber, falar, Deus, eu preciso confessar. A minha vida está sendo sugada, ela não está transbordando da sua vida por causa disso. Eu estou tendo desafios nessa área. Deus, eu quero confessar. Porque isso traz para nós, como vocês colocaram lá em Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o pobre de espírito reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua debilidade. Então, a minha palavra final é: nós vivemos num momento histórico onde a nossa atenção ela tem se voltado demais para telas, demais para tarefas, demais para as coisas onde a gente não tem tido oportunidade de sondar a nossa mente, sondar o nosso coração, aquilo que tem drenado a nossa vida. Então, faça esse exercício. E ouse confessar: Deus, eu não estou dando conta. Me auxilie. Deixa eu fazer uma correção aqui na minha última fala, que ela não foi minha última palavra, ela foi um comentário dentro da perseverança.
Porque eu esqueci que a minha última palavra precisava ser um adendo que não deu tempo de trazer ontem. Quando o assunto responsabilidade emergiu e assumir a responsabilidade envolve dar passos na direção da reparação, faltou dizer que aqueles que sofreram danos por conta de vícios dos outros, não cabe a vocês exigirem os passos na direção da reparação. Isso precisa ser um fruto da ação de Jesus que veio buscar e salvar aquele que foi perdido, né? E essa sim é o meu adendo, que vai ser a última palavra. Não fala que eu roubei de novo, hein, Rômulo? Por favor, agora é com você, hein? É bom que a gente tem sintonia, né? Mas a minha última palavra é: não podemos esquecer quem nós somos e de quem nós somos. A nossa identidade, o nosso pertencimento é fundamental na construção da vida, na caminhada, na história da nossa vida e também nesse caminho da restauração e da recuperação. Nós temos que celebrar que algo poderoso aconteceu. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos em Cristo. Nós fomos crucificados, nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Nós fomos tirados do império das trevas e agora nós estamos no reino. Então, isso são verdades profundas, poderosas. Nós já recebemos a vida e precisamos acordar para a vida que nós já temos em Cristo. Ponto. Mas nós temos talvez alguns dias aqui ainda. E esses dias nós precisamos talvez aprender celebrando a recuperação, celebrando a restauração, é um programa para ajudar pessoas com vícios, com compulsões, os 12 passos, né, do NA, os 12 passos do AA. E algo que esses programas nos ensinam é só por hoje. A gente precisa viver o dia, o hoje. Não somos presos no passado, nós aprendemos, e nem vamos deixar ficar com medo do futuro. O presente, o hoje. Então, viver o hoje com Cristo. Viver o hoje sem nos render ao vício do coração. E não esquecer que nós estamos em recuperação. Que todo seguidor de Jesus está em restauração. Volto a falar, já foi resolvido. Já estamos em Cristo. Já temos a vida. Mas ainda tem um processo, tem um caminho. Então nós estamos em restauração. Nós, como João diz, nós não somos aquilo que nós vamos nos tornar, que é realmente ser a imagem de Cristo. Cristo está sendo formado em nós. Então não esqueça, é só por hoje, é só por hoje. E nós estamos em restauração. E quero fazer só uma propaganda aqui, Ricardo. Pode fazer, porque eu ia terminar fazendo ela, mas eu deixo com você, que você é o cara certo para fazer essa propaganda. Com essa história que eu contei para vocês do Projeto Vida, o nosso pastor Ricardo Agreste, ele fez um desafio muito bonito para nós fazermos algo nessa direção que é muito mais ampla, como nós estamos falando aqui, desses vícios diversos, sejam de substâncias, sejam comportamentais. Então eu e mais umas 17 pessoas, durante esse ano, nós estamos orando, conversando, estudando, participando de um programa também, que é o Celebrando a Restauração, para que, se Deus quiser, a nossa igreja possa também ter um ministério que vai ser de apoio para as pessoas que entendem que os vícios e compulsões têm machucado muito a vida, a dinâmica da família. Então vai ser, se Deus quiser, mais um ministério aí que vai ser bonito, vai ser abençoador, vai ser frutífero, vai ser acolhedor da nossa comunidade que quer ser uma igreja acolhedora. Celebrando a recuperação. Esse nome sempre existiu. Hoje, o que nós estamos seguindo, que é praticamente a mesma coisa, é Celebrando a Restauração. É um programa de 12 passos e que nós vamos, se Deus quiser, poder oferecer isso para a nossa comunidade no próximo ano. Então anota aí, Celebrando a Restauração, em breve novidades, previsão 2005,
interessados, curiosos, procurem o Rômulo. Combinado? Exato. Obrigado, Hugo. Obrigado, Rômulo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui nesse Chakra Talk de número 206. E nós estaremos juntos na semana que vem no nossa última conversa sobre essa série de mensagens elefantes na sala. Então, por isso, se organize para domingo estar em um dos nossos encontros, seja em Barão às 9 horas, seja em Paineiras às 9, 11 ou 19 horas. Lembrando que lá em Paineiras 9 e 11 precisa de reserva, chakra.org/reserva. Combinado? Nos vemos lá e até a próxima.